O milagre que mudou a vida de Vanessa. Vanessa sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com doenças graves enquanto lutava para sustentar os 2 filhos sozinha. Seu marido, Paulo, havia abandonado a família 3 anos antes, deixando para trás dívidas e um coração partido. Mas o pior ainda estava por vir. Em um final de tarde, após um plantão exaustivo, Vanessa recebeu uma ligação que abalou seu mundo. Sua irmã mais nova, Ana Clara, havia sido diagnosticada com leucemia. O médico foi direto: sem um transplante de medula óssea compatível, as chances de sobrevivência eram mínimas. Vanessa, que já era doadora de medula cadastrada, fez os exames com esperança, mas o resultado foi negativo. Nenhum dos parentes era compatível. A única alternativa era encontrar um doador anônimo, mas a fila de espera era longa, e o tempo de Ana Clara estava se esgotando. Desesperada, Vanessa esgotou todas as possibilidades: campanhadas nas redes sociais, pedidos a conhecidos, até mesmo empréstimos para custear tratamentos alternativos. Mas as contas não fechavam, e a dor de ver a irmã enfraquecer a consumia. Foi então que, em um dia de chuva, enquanto esperava o ônibus para mais um plantão, uma senhora de cabelo grisalho e vestido simples se aproximou. "Moça, você parece tão triste. Posso orar por você?" perguntou a mulher, com um soro tranquilo. Vanessa, surpresa, quase recusou. Não era de frequentar igrejas, embora tivesse sido criada em um lar católico. Mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez assentir. "Meu nome é Dona Maria. Sou da Congregação Cristã no Brasil. Se quiser, venha conosco hoje à noite. Lá, Deus ouve os que clamam a Ele." Vanessa guardou o endereço no bolso, sem muita convicção. Mas naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, sentiu um impulso inexplicável. Vestiu uma blusa modesta que encontrou no armário e seguiu para o pequeno salão de reuniões indicado por Dona Maria. Ao chegar, Vanessa se surpreendeu com a simplicidade do lugar. Não havia instrumentos musicais, nem palcos, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com recato, sentados em cadeiras de madeira, esperando o início do culto. Um ancião de barba branca, com uma Bíblia nas mãos, dirigiu a reunião com voz serena. "Irmãos, vamos cantar o hino 45, disse ele. Todos se levantaram, e Vanessa, sem saber a letra, apenas observou enquanto as vozes se uniam em um canto suave, sem acompanhamento, apenas a melodia pura saindo dos corações. Era diferente de tudo que ela já tinha visto. Não havia show, não havia emocionantes discursos motivacionais, apenas uma fé quietinha, mas profunda. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia curado seu filho de uma doença renal após muitas orações. Outro irmão compartilhou como, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho estável. Vanessa sentiu algo mexer dentro dela. Seria possível que Deus também a ouvisse? Na hora da oração, o ancião pediu que todos que tivessem um pedido se ajoelhassem. Vanessa, hesitante, seguiu o exemplo. E então, pela primeira vez em anos, derramou seu coração. Não foram palavras bonitas, nem frases decoradas, foi um choro sincero, um pedido desesperado por um milagre. "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, por favor, salve a minha irmã. Eu não aguento perdê-la." Os irmãos ao seu redor oravam em voz baixa, alguns com lágrimas nos olhos. Uma irmã colocou a mão em seu ombro e sussurrou: "Deus vai ouvir, irmã. Só não desista." Nos dias seguintes, Vanessa passou a frequentar as reuniões. Aprendeu os hinos, participou das orações, e, aos poucos, sentiu uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Uma noite, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Jesus, o ancião se aproximou dela. "Irmã Vanessa, você já pensou em ser batizada nas águas? É um passo de fé, um sinal de que você entrega a sua vida nas mãos de Deus." Ela hesitou. Batizar-se? Era um compromisso sério. Mas olhando para trás, via como sua vida havia sido uma luta constante, uma tentativa de controlar tudo sozinha. Talvez fosse hora de confiar. No domingo seguinte, no rio próximo à cidade, Vanessa foi batizada. A água fria a envolveu, mas seu coração ardia.
Quando emergiu, sentiu como se um peso tivesse saído de suas costas. 2 semanas depois do batismo, enquanto Vanessa estava no hospital ao lado de Ana Clara, o médico entrou com um sorriso que ela não via há meses. Vanessa, temos uma notícia incrível. Encontramos um doador compatível. E mais, ele está no Brasil, e o transplante pode ser feito em menos de uma semana. Ela não conseguia acreditar. As chances eram tão pequenas, a espera tão longa. Mas Deus havia ouvido. O transplante foi um sucesso. Ana Clara se recuperou lentamente, e hoje, 2 anos depois, está livre da doença. Vanessa, que agora serve na igreja como diaconisa, olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. Eu aprendi que Deus não nos promete uma vida sem lutas, diz ela, com os olhos brilhando, durante um testemunho dado de pé, como é o costume na congregação. Mas Ele promete estar conosco nelas. E quando a gente confia, Ele faz o impossível. Hoje, Vanessa canta os hinos com convicção, participa das orações fervorosas e vê seus filhos sendo criados no caminho do Senhor. Sua casa, antes cheia de dívidas e tristeza, agora transborda de gratidão. Se não fosse a congregação, se não fosse a fé simples daquele povo, eu não sei onde estaria, confessa. Mas Deus me mostrou que, quando a gente se humilha e busca Ele de verdade, Ele nunca nos deixa sozinhos. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem alarde, e irmãos que vivem o que pregam, Vanessa encontrou não só a cura para sua irmã, mas a paz para sua alma. Um milagre que não veio do barulho, mas da fé quietinha que move montanhas. Vanessa nunca esqueceu o dia em que sua irmã, Ana, recebeu a alta médica. Os médicos, que antes davam poucas esperanças, agora olhavam os exames com espanto. Não tem explicação científica, um deles chegou a dizer, enquanto Ana, pálida mas sorrindo, abraçava a irmã. O tumor simplesmente regrediu. Foi naquele momento que Vanessa entendeu, o milagre não era só a cura de Ana. Era a transformação de toda a família. Seu marido, que antes chegava em casa cansado e irritado, agora orava com ela antes de dormir. Os filhos, que viviam brigando, começaram a participar dos cultos infantis e a contar as bênçãos do dia. Até a vizinha, que sempre criticava a igreja, um dia bateu a porta pedindo oração para o filho viciado em drogas. A gente não muda o mundo sozinho, Vanessa dizia aos irmãos na congregação. Mas quando a gente deixa Deus agir, Ele usa até as nossas fraquezas para fazer coisas grandes. Os anos passaram, e a história de Ana se tornou um testemunho vivo na igreja. Muitas vezes, durante os cultos, alguém novo chegava e perguntava: é verdade que a irmã da Vanessa foi curada de câncer aqui? E os irmãos, com simplicidade, respondiam: não foi aqui. Foi Deus quem fez. Aqui, a gente só creu. Ana, que antes mal conseguia levantar da cama, hoje ajuda na cozinha da igreja, preparando café para os visitantes. Cada xícara que sirvo é uma forma de agradecer, ela diz, com os olhos brilhando. Porque se Deus me deu uma segunda chance, é para que eu sirva a Ele. Vanessa, por sua vez, aprendeu que os milagres não param. Quando o carro do marido quebrou e não tinham dinheiro para consertar, um irmão da igreja apareceu com a peça necessária. Quando o filho mais velho foi reprovado na escola, uma irmã professora se ofereceu para dar aulas de reforço. Não é coincidência, Vanessa sempre lembra. É Deus providenciando através do seu povo. Hoje, quando olha para trás, ela vê como cada luta teve um propósito. As noites de choro viraram noites de oração. As contas atrasadas viraram oportunidades de confiar. E a dor da quase perda da irmã se transformou na maior prova de que Deus ouve quem clama a Ele. Às vezes a gente acha que o milagre é só a cura, a solução imediata, ela reflete, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras depois do culto. Mas o maior milagre é a mudança que Deus faz em nós enquanto esperamos. E assim, entre um amém e outro, a história de Vanessa e Ana continua sendo contada, não como um caso isolado, mas como mais uma prova de que, onde a fé é verdadeira, Deus age. Não com espetáculo, mas com amor. Não com barulho, mas com uma paz que só quem passou pelo vale entende. Porque na congregação, como em toda a obra de Deus, os milagres não são anunciados com trombetas. Eles acontecem no silêncio da fé, na mão estendida de um irmão, no abraço que acalma, na oração que não desiste. E é assim, no simples e no sincero, que Deus continua escrevendo histórias de vitória.
No domingo seguinte, Vanessa chegou mais cedo à igreja. Dessa vez, não era só para buscar um milagre para Ana, mas para agradecer. Os exames tinham saído na sexta-feira, e o médico, com os olhos brilhando de surpresa, tinha balançado a cabeça. Não tem explicação médica. Os nódulos sumiram. É como se nunca tivessem existido. Ela apertou a mão do homem de jaleco branco, mas no coração sabia, não era medicina, era Jesus. E agora, enquanto ajudava a organizar os folhetos na entrada, sentia uma alegria que não cabia dentro dela. Cada sorriso que trocava com os irmãos, cada bom dia que dizia aos novos visitantes, era como se estivesse compartilhando pedacinhos daquela graça que havia recebido. Foi então que viu uma mulher jovem entrar hesitante, os olhos vermelhos de tanto chorar. Segurava uma criança no colo, um menino de uns 5 anos, pálido, com olheiras fundas. Vanessa não precisou perguntar para saber que aquela mãe carregava o mesmo peso que ela havia carregado semanas atrás. Aproximou-se com calma, como quem já esteve no lugar da outra. "Primeira vez aqui?" perguntou, suavemente. A mulher assentiu, apertando o filho contra o peito como se tivesse medo de que algo o levasse dali. "Eu também cheguei assim", Vanessa confessou, baixinho. "Com medo, sem esperança. Mas aqui, Deus me mostrou que Ele não desiste da gente." A mulher olhava para ela como se procurasse uma mentira, uma falha na história. Mas Vanessa apenas sorriu e apontou para as cadeiras da frente. "Vem. Hoje é o seu dia de ver que milagre não é só história de livro. É real. E Deus está esperando por você aqui." A criança tossiu, um som fraco que partiu o coração de Vanessa. Ela se ajoelhou na frente do menino, fez um carinho em sua cabeça e sussurrou: "Jesus te ama, pequeno. E Ele vai te curar, assim como curou a minha filha." A mãe, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Não de dor, mas de algo que começava a nascer dentro dela, esperança. Enquanto o culto começava e os louvores enchiam o salão, Vanessa viu a mulher se ajoelhar ao lado do filho, as mãos tremulosas levantadas em súplica. E ela soube, sem sombra de dúvida, que ali, naquele exato momento, mais uma história de milagre estava começando. Porque na Universal, as vitórias não são só individuais. Elas se multiplicam. Cada testemunho compartilhado no púlpito, cada lágrima enxugada nos corredores, cada mão que se estende para ajudar o irmão ao lado é uma semente plantada. E Deus, fiel como sempre, faz brotar a colheita. Ana, agora corada e cheia de vida, corria pelos bancos laterais, brincando com outras crianças que também haviam sido tocadas por Deus ali. Vanessa as observava, agradecida. Não era só a cura da filha que havia mudado sua vida. Era a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, ela nunca esteve sozinha. "Mãe, olha." Ana puxou sua saia, apontando para o telão onde uma frase brilhava: "A fé é a certeza das coisas que não se veem." Vanessa sorriu, pegou a filha no colo e sussurrou: "Isso mesmo, minha filha. A gente não via a cura, não via o caminho, mas Deus via. E Ele nunca nos abandonou." E enquanto o pastor iniciava a oração final, Vanessa fechou os olhos, sentindo o calor da mão de Ana em seu rosto. Não havia mais medo. Não havia mais dúvida. Só gratidão. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, ela havia aprendido que milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E essa transformação, essa, ninguém tira. Naquela noite, ao chegarem em casa, Vanessa notou algo diferente no ar. Não era só o cheiro do jantar que havia preparado antes de sair, nem o silêncio tranquilo do apartamento. Era como se as paredes mesmos tivessem absorvido a paz que agora habitava em seu coração. Ana, que antes mal conseguia ficar parada por 5 minutos sem reclamar de dor, corria pela sala, rindo enquanto arrumava seus brinquedos. Vanessa observava a filha, e de repente, uma lágrima escorreu sem que ela percebesse. Não era tristeza. Era alívio. Era a sensação de que, depois de tanto tempo, finalmente podia respirar sem aquele nó na garganta. "Mãe, por que você está chorando?" Ana parou de brincar e olhou para ela com aqueles olhos grandes, cheios de uma inocência que a guerra contra a doença quase havia roubado. Vanessa se ajoelhou na frente da filha e segurou suas mãozinhas. "Porque eu tô feliz, minha princesinha. Muito feliz. Deus ouviu nossas orações."
Ana sorriu, como se já soubesse de tudo aquilo. Eu também orei, mãe. Todo dia, antes de dormir, eu pedia para Jesus me curar. E ele curou. Vanessa a abraçou forte. Não havia palavras para descrever aquilo. Como explicar para uma criança de 6 anos que, além da cura física, Deus havia restaurado algo muito maior dentro dela? A fé que quase havia se apagado agora ardia mais forte do que nunca. Nos dias que seguiram, as mudanças foram tão claras que até os médicos ficaram surpresos. Nos exames de rotina, o hematologista, que ele mesmo que havia dado o diagnóstico tão duro meses antes, balançava a cabeça enquanto analisava os resultados. Vanessa, eu não tenho explicação científica para isso, ele disse, tirando os óculos e olhando para ela com um misto de espanto e admiração. Os níveis estão normais. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Ela sorriu, calma. Doutor, a gente sabe que tem coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Mas Deus pode. O médico não discutiu. Ele apenas assentiu, como se, pela primeira vez, visse algo além dos gráficos e números. Em casa, a vida ganhou novas cores. Vanessa voltou a trabalhar, mas agora com um propósito diferente. Toda semana, ela levava Ana à Universal, não só para agradecer, mas para testificar. Ela queria que outras mães que passavam pelo mesmo desespero soubessem, não estava acabado até Deus dizer que estava. Uma tarde, enquanto esperavam o início do culto, uma mulher se aproximou delas. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela segurava com força a mão de um menino de uns 8 anos, que parecia fraco, com olheiras profundas. Você é a Vanessa, não é? A mulher perguntou, com a voz trêmula. A mãe da Ana, a menina que foi curada? Vanessa reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha há alguns meses, uma mistura de medo e uma faísca de esperança. Sou sim, ela respondeu, puxando Ana para perto. O que aconteceu com seu filho? A mulher engoliu em seco. Ele tem a mesma coisa que a Ana tinha. Os médicos falam em quimioterapia, transplante, eu não aguento mais ver ele sofrer. Ana, sem entender muito bem, mas sentindo a dor daquela mãe, esticou a mão e tocou no braço do menino. Não chora, tia. Jesus cura. Minha mãe orou por mim, e eu também orei. Deus escuta. A mulher olhou para Vanessa como se ela fosse a última tábua de salvação em um naufrágio. Você acha que ainda tem jeito? Vanessa não hesitou. Claro que tem. Vamos orar agora mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, vai fazer por você também. E ali, no meio daquelas cadeiras, antes mesmo do culto começar, elas se ajoelharam. Vanessa orou com a mesma fé que havia aprendido a ter, e Ana, com sua vozinha doce, repetia, Jesus, cura o meu amiguinho, por favor. Quando terminaram, a mulher ainda chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Ela abraçou Vanessa como se a conhecesse há anos. Obrigada. Eu não tinha mais forças, mas agora eu tenho. Vanessa sorriu, lembrando de como aquelas mesmas palavras haviam sido ditas para ela um dia. A força não é nossa. É dele. E ele nunca falha. No domingo seguinte, o menino estava de volta à igreja. Desta vez, não estava pálido nem fraco. Ele corria pelo salão, rindo, enquanto a mãe, com os olhos brilhantes, contava para todo mundo o milagre que havia acontecido. Vanessa observava tudo aquilo e sentia o coração transbordar. Não era só a vida de Ana que havia sido transformada. Era a dela. Era a daquela mãe. Era a de tantas outras pessoas que, ao verem a fé em ação, passavam a acreditar que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E assim, a cada testemunho, a cada vida tocada, Vanessa entendia melhor aquelas palavras que havia lido no telão: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Porque agora ela via. Não com os olhos, mas com o coração. E essa visão? Essa, ninguém poderia jamais tirar. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim, Vanessa sentiu um toque suave no ombro. Era Ana, com um sorriso que iluminava o rosto cansado, mas agora cheio de esperança. Você vai ficar para a corrente de oração? Perguntou Ana, com a voz ainda um pouco trêmula, mas firme.
Hoje é diferente. Hoje eu sinto que Deus vai fazer algo ainda maior aqui. Vanessa hesitou por um segundo. Ela já tinha visto tanto naquela noite que quase não conseguia processar. Mas havia algo no olhar de Ana, uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Então, ela assentiu. Vou sim. As luzes do templo foram diminuídas, e o som das vozes unidas em oração encheu o ar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram clamores, súplicas, agradecimentos de pessoas que, como Vanessa, tinham chegado ao limite, mas agora encontravam forças para crer. O pastor começou a orar com autoridade, e de repente, como se um vento invisível tivesse entrado no lugar, algo mudou. Foi então que Vanessa sentiu uma dor aguda, que ela carregava há anos nas costas, como se uma faca invisível a acompanhasse a cada movimento, simplesmente sumiu. Não foi um alívio gradual. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela se mexeu, cautelosa, esperando o incômodo voltar. Nada. Levou as mãos às costas, como se precisasse confirmar com os dedos que aquele peso não estava mais lá. Meu Deus, sussurrou, os olhos cheios d'água. Do seu lado, Ana observava, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sentiu? Perguntou, já sabendo a resposta. Vanessa não conseguiu responder. Só balançou a cabeça, enquanto as lágrimas caíam sem controle. Não era só a dor física que tinha ido embora. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ela se lembrou de todas as noites em que havia chorado sozinha, achando que nunca mais seria livre. E agora, ali, no meio daquelas pessoas que nem conhecia direito, ela estava. O pastor, percebendo o movimento, se aproximou. Glória a Deus! Exclamou, colocando a mão no ombro de Vanessa. Mais um milagre nesta noite. Quem pode duvidar do poder de Deus quando ele está agindo assim? A multidão começou a aplaudir, e Vanessa, envergonhada mas transbordando de alegria, só conseguia repetir: Obrigada, Jesus, obrigada. Foi então que uma mulher no fundo do salão se levantou. Era uma senhora de cabelos grisalhos, que sempre chegava à igreja com um andador, arrastando uma perna que, segundo ela, havia perdido os movimentos depois de um AVC anos atrás. Todos a conheciam, ela nunca faltava, mesmo com a dificuldade. Mas naquela noite, algo em seu rosto era diferente. Eu também! Gritou, a voz trêmula de emoção. Eu também fui curada. E, diante dos olhos de todos, ela largou o andador. Primeiro, um passo incerto. Depois, outro. E outro. Até que, com as mãos levantadas, ela começou a caminhar sozinha em direção ao altar, enquanto o salão explodia em louvor. Vanessa não aguentou. Caiu de joelhos, chorando sem vergonha. Não era só ela. Não era só Ana. Era uma enxurrada de milagres, como se Deus estivesse dizendo: vocês pediram fé? Então vejam o que a fé faz. Quando ela finalmente se levantou, o culto já havia terminado, mas ninguém queria ir embora. As pessoas se abraçavam, contavam suas histórias, riam e choravam ao mesmo tempo. Ana a puxou para um canto. Você lembra quando eu te disse que Deus não desiste da gente? Perguntou, segurando suas mãos. Hoje eu vi isso com meus próprios olhos. E não foi só por mim. Foi por você. Foi por ela. Apontou para a senhora que agora dançava, livre do andador. Foi por todo mundo aqui. Vanessa sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. E agora? Perguntou, como se o mundo inteiro tivesse se aberto diante dela. Ana apertou suas mãos com mais força. Agora a gente continua. Porque isso aqui não é o fim. É só o começo. Deus não faz milagre para a gente guardar para nós. Ele faz para a gente contar. Para a gente levar esperança para quem ainda está no escuro. Vanessa olhou ao redor. Via rostos que, há poucas horas, estavam marcados pela dor, pela dúvida, pela derrota. Agora, eram rostos iluminados. E ela entendeu. Não era sobre ela. Não era sobre Ana. Era sobre um Deus que não se cansa de estender a mão, mesmo quando a gente já desistiu de alcançá-lo. E,
Pela primeira vez em muito tempo, Vanessa soube que estava no lugar certo. Que, não importava o que viesse pela frente, ela não estaria sozinha. Porque ali, naquela igreja, entre aquelas pessoas, ela havia encontrado não só a cura, mas um propósito. E esse, sim, era um milagre que ninguém poderia explicar, só viver. O milagre que não acaba. Vanessa apertou a mão de Ana, que agora sorria com os olhos brilhantes, livres das sombras que a acompanhavam por anos. O médico havia confirmado, os exames não mostravam mais vestígios da doença que a consumia. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas na cura física, estava no que nasceu daquele momento. Ao sair da igreja, Vanessa viu uma mulher chorando silenciosamente no banco de trás. Era Clara, que há meses pedia por um sinal, por qualquer luz em meio ao luto. Sem hesitar, Vanessa sentou-se ao seu lado e compartilhou não apenas a história de Ana, mas a certeza de que Deus não escolhe os imperfeitos, ele escolhe os dispostos a serem vasos. Clara ouviu, e algo em seu olhar mudou, não era mais desespero, mas uma faísca de esperança. Dias depois, o grupo de oração que nasceu daquele encontro já reunia dezenas. Pessoas que, como Vanessa, haviam conhecido o deserto, mas agora carregavam água para outros sedentos. Ana, curada, dedicou-se a visitar hospitais, levando não só seu testemunho, mas o abraço que ela mesma um dia precisou. E Vanessa? Descobriu que o milagre não era um ponto final, mas uma vírgula. Deus escrevia uma história maior através dela. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós para transformarmos as circunstâncias de outros. O milagre não é só o que recebemos, é o que nos torna capazes de dar. Ana recebeu a cura, mas Vanessa recebeu algo ainda mais profundo, a compreensão de que a fé não é um refúgio, mas uma ponte. E pontes existem para serem atravessadas e para levar outros consigo. Lição de vida. Um milagre verdadeiro nunca é só para você. Ele começa quando você o entrega nas mãos de quem ainda não acredita que merece um. E assim, a luz que salvou Ana e renovou Vanessa tornou-se um farol, porque, no reino de Deus, nenhuma história de graça termina onde começa. Ela sempre se multiplica.